aí, galera? Vamos fazer aquele resumo? Porque vocês sabem, né? A aula está aí, foi uma aula legal, acho que bem tranquilo, na verdade, porque está falando da aceleração e da força. Tudo isso vocês já viram antes. Então, vamos fazer aquele resumo legal, porque aí vocês vão fazer as atividades, vão produzir lá direitinho e ver o que, é que vocês conseguiram captar da aula de hoje. Vamos lá, então? Olha aí, ó. Segunda lei de Newton, né? Já está na parte 2, explicando e tal. Segundo a lei de Newton, o que nós trabalhamos hoje, claro que não é só isso, é os vetores F e A. Vetor força e o vetor aceleração. E, na verdade, a relação entre esses dois, né? E, na verdade, a massa de um objeto é a relação entre a força e a aceleração, tá? Inclusive, nós podemos encontrar a massa através disso, né? Então, a massa é o quê? Uma força aplicada entre movimento, a aceleração só pode ser na mesma direção e sentido da força resultante, da força que vai fazer acontecer o movimento. Você pode ter um monte de força e de repente não sair do lugar, não tem aceleração, tá? Aí a força resultante vai ser zero, né? A expressão matemática da segunda lei de Newton, que nós montamos aí, ela é muito importante, porque ela traduz a própria lei que nós já vimos. A força resultante, massa, vai adquirir variação do seu momento, sair do seu momento de inércia, do movimento retilíneo uniforme ou do repouso, se for aplicado sobre essa massa uma força resultante diferente de zero. E aí ele adquire, na verdade, a aceleração. Então, o que nós podemos ver aí é que a força resultante diferente de zero. Força sempre vai ter, pessoal, não tem como. Você vive no planeta Terra, mesmo se vivesse na Lua, está no mundo da Lua, mas se vivesse na Lua, lá tem gravidade, lá tem força gravitacional. Se tem força gravitacional, ou você consegue anular através do apoio, né? Senão você não vai conseguir, não vai ter outro jeito, vai adquirir o quê? Movimento. Então, forças estão sempre aplicadas no corpo, de um jeito ou de outro. O corpo está parado lá, mas tem um vento. O vento não está batendo, tem a força do vento. Vocês podemos calcular isso aí, claro, tem como calcular. Inclusive, quando tem um furacão, né, uma tempestade, você vê que aí o vento entra num movimento muito maior, carrega as partículas do furacão, por exemplo, devido à diferença de pressão. Nós vamos estudar pressão ainda no primeiro ano, não se preocupe, tá? Essa diferença de pressão faz o quê? Faz justamente o movimento, tentar movimentar. Mas se sua casa não mexer do lugar, beleza. Furacão passou, a tempestade passou, a chuva passou, manteve o mesmo lugar. Mas sabe que vento forte, quando a gente fala, onde balança a nossa casa, etc., o lugar, opa, hoje está meio perigoso, não é isso? Então, na verdade, nós temos essa relação. A força sempre vai existir. Só vai entrar em movimento quando a força aplicada sobre o corpo for uma força resultante diferente de zero. Então, se a casa deu uma balançada, porque a força, em algum momento, venceu as paredes, mas a parede tem elasticidade pelo próprio material, conseguiu voltar e ficar no lugar e você ficou protegido, né? Telhado, as telhas balançaram, mas continua ali. Então, se não, você já viu aí, aqui mesmo em Porto Velho, já aconteceu, de telhados ir parar longe. Alguns telhados, até posto de combustível, por exemplo, algum telhado feito de essa parte de metal, onde a parte de baixo o vento entra e arranca e joga o telhado longe. Por quê? Consegue, através da força do vento, levantar. Aí a força resultante, depois diferente de zero, aconteceu a variação da velocidade, aconteceu a aceleração. Sempre aceleração, mesma direção e mesmo sentido da força resultante, tá? É importante isso. Agora vocês vão lá fazer as atividades. Nós temos as atividades propostas para as aulas de hoje. Façam a atividade com carinho, direitinho. E daqui a pouco a gente volta. Eu e o professor Sâmio aqui, estamos sempre juntos, prontos para tirar a dúvida de vocês. Estamos de volta daqui a pouquinho. Aí, falando de estar de volta, né, Sâmio? Estamos aí juntos aqui, de novo, pronto para tirar a dúvida de vocês. Já fizeram as atividades direitinho, discutiram entre vocês, conversaram aí, fizeram as respostas de vocês. Acredito que pelo até o tipo da aula de hoje está bem tranquilo assim, o que nós propomos para hoje, que vocês não tiveram dificuldade. Mas vamos lá?
qualquer dúvida que você tenha, está na hora da gente tirar, né? Nós tivemos um exercício que fala sobre uma partícula P, deu o nome da partícula aqui, né? Então deu o nome dessa partícula aqui, a partícula está bem aqui, age em 4 forças, bem parecida com o exemplo da nossa sala de aula. Durante a nossa aula de hoje, nós falamos um exemplo bem simples desse aí. E ele dá com tamanho diferente aí, não é bem proporcional em escala, né? O módulo da força resultante sobre a partícula. Qual é o módulo? Porque tem uma força de 12 N horizontal para a direita, uma força de 6 N vertical para cima, uma força de 8 N horizontal para a esquerda e uma força de 3 N vertical para baixo. Olhando rápido, a gente pega na mesma direção, percebe que na horizontal 12 é maior que 8. Nós vamos conseguir uma parcial, uma resultante parcial, na horizontal para a direita. E 6 é maior que 3, então nós sabemos que a outra vai ser vertical para cima, a outra parcial. E aí, em seguida, com as duas parciais, percebendo aqui, nós vamos ter aqui mais ou menos isso, né? Então, nós vamos ter uma força para cima e para a direita oblíqua. Já percebe de cara, olhando assim bem rapidinho. Mas e o valor dela? Bom, tá aí, ó. Vamos pegar F1 e F3, vamos chamar de F1 e F3, não demos nome nenhum aí, né? Como 12 e 8. Supondo que aqui é F1, supondo que é F3. Você chamou de F18 e FM, tem problema nenhum, né? O 6 N chamou de FJ, o 3 N de F49, isso aí não importa, é um nome para você diferenciar um do outro. Claro que aqui nós temos a de 12 e a de 8 sentidos opostos, mesma direção, diminui os valores numéricos. Nós temos uma força parcial na horizontal de 4 N, horizontal para a direita, porque 12 é maior que 8, está para a direita de 12. A outra, 6 e 3, chamou de F2 e F4, só para dar nome, né? Então nós temos 6 menos 3, também mesma direção vertical, mas sentidos opostos, um para cima, outro para baixo. Como 6 é maior, então vão ter uma força resultante parcial de 3 N vertical para cima, que a de 6 N é maior, então a força resultante sentido da maior quando tem duas sentidos opostos. Se for iguais, zero, não vai ter força nenhuma, não importa nada. Então nós temos um desenho parecido com esse aí, né? Onde tem uma força aí de 4 N vertical horizontal para a direita, não é vertical não, horizontal, e uma de 3 N vertical para cima. Não está em escala, porque a de 3 parece maior que a de 4, mas não tem problema nenhum, tá? Nós não estamos pedindo aqui o valor de maneira correta. De qualquer maneira, vão ter uma força oblíqua, a força resultante, vai puxar esse corpo de maneira inclinada e para cima e para a direita. Essa partícula, se ela entrar em movimento, ela vai entrar, na verdade, nessa direção e sentido aqui, tá? Força resultante. Olha, 3 e 4, gente, já temos aqueles números pitagóricos. 3, 4, qual é o outro? 5, a resposta é 5. Pronto. Tá aí, ó. 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9, 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25? 5. Nem precisava, mas a gente faz, porque nós estamos aqui para explicar direitinho, passo a passo. Deixa aí para vocês darem uma olhada. Conferir com os cálculos que vocês têm aí no caderno. Bom, já conferiram, né? Vamos lá para outra questão. Universidade Federal de Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, claro. O gráfico abaixo apresenta a velocidade em função do tempo. Olha bem que agora a velocidade variando em função do tempo, né? A partícula tem uma massa de 2 kg, não está no gráfico, claro, porque o gráfico não é de massa, e desloca em linha reta. Pronto, tá? Qual dos gráficos a seguir aqui representa melhor o modo, olha bem que nós temos aqui gráfico da velocidade e tempo. Aqui nós temos a força e tempo.
Então, qual deles vai representar melhor a força resultante que atua na partícula durante os 5 segundos do seu movimento? Lembra que aqui nós temos uma velocidade constante, é um tipo de força. Aqui a velocidade está diminuindo, é outro tipo de força aplicada, certo? É isso que nós precisamos. Será que nós vamos ter uma força 0 até 2? Porque aqui o gráfico divide de 2 e 4. Até 2 tem um tipo de movimento, de 2 a 4 tem outro tipo de movimento. Então nós temos uma força até 2, 0, e depois uma força constante de 2 a 4. Ou a força aumentou até 2, a força, e depois foi constante até 4. Ou a força foi constante até 2 e depois diminuiu a força até 4. Ou nós tivemos aqui uma força aumentando até 2 e depois ela diminuindo parabolicamente no sistema de segundo grau até 5, inclusive. Ou a força foi constante até 2 e depois ela foi negativa abruptamente e aumentou até 4. Bom, vamos ver, né? Entre o instante 0 e 2, a velocidade é constante. A trajetória já falou que era retilínea, portanto, é um movimento retilíneo uniforme, tem equilíbrio dinâmico. Só pode ter uma força resultante nula. Inércia, movimento constante, força resultante 0. Então não tem força nesse período aqui, nenhuma aplicada. Agora aqui variou a velocidade, tem aceleração, tem força aplicada, né? Força pode ser com aceleração negativa ou com aceleração positiva. Entre 2 e 4, o movimento é desacelerado. A aceleração é negativa e ela vale o quê? Vamos ver. A velocidade inicial começa aqui com 10, vai até 0, porque parou, né? Ao 0 aqui. Então, 10, a final é 0, inicial é 10. E lembrando que vai de 4 até 2 só. Nós estamos estudando de 2 a 4. Então, 4 menos 2 é o tempo. É 2, né? Então, menos 2A, né? Porque aqui está... É 2 menos 4, que colocou 4 menos 2, mas na verdade 4 menos 2, tá certo. É o final menos inicial, né? Aí nós temos, na verdade, aqui vai ficar 2A positivo, mas quando você muda para o lado do 0 aqui, fica menos 2A. Aí mostra que a aceleração é negativa, né? O menos 2 volta para lá, porque aí mudou de lado de novo, então fica menos 5. Temos uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Por quê? A velocidade está diminuindo, variando, diminuindo, retardando. A força resultante é massa vezes aceleração. Nesse caso, a força resultante não precisa de sinal. No caso, vai dar menos 10 ou 10, né? Módulo 10 newton. Tem uma força de 10 newton fazendo o corpo diminuir a velocidade. Então, nós temos uma força 0, de 0 a 2, e depois uma força de 10 newton, fazendo o corpo diminuir. Mas o valor da força é 10 newton. Só que está em sentido contrário. Então, está aqui o gráfico, ó. 0, porque não tem nada, né? Não representa, está aqui 0, nos 2 primeiros segundos, e depois uma força de 10 newton, fazendo ela diminuir. Estava em velocidade constante, aplicou uma força de 10 newton contrária ao movimento, e aí o corpo diminuiu a velocidade até parar. Isso representa, na verdade, a resolução. Vamos fazer mais uma, então? Acho que já conseguiram aí perceber. A aceleração adquirida por um automóvel é de 1,5 metro por segundo ao quadrado. E a força resultante que age sobre ele, do motor, é 3.000 newtons, né? Com base nessas informações, vamos analisar as proposições. A massa do automóvel é igual a 2.000 kg. Então, o automóvel, para ter essa aceleração com essa força aplicada, é 2.000. A massa do automóvel é igual a 4.500 newton. Primeiro que massa é quilograma e não newton. Então, a 2 você já sabe que não tem como, né? Essas coisas já pode ir eliminando, pessoal. Se o automóvel partir do repouso, após 4 segundos, sua velocidade é igual a 6 metros por segundo. Bom, aí tem que calcular, né? Saiu do repouso, 4 segundos depois, você tem aceleração. Tudo isso a gente pode calcular, tá bom? Se o automóvel partir do repouso, após 2 segundos, percorreu um espaço, uma distância de 1,5 metros. É possível. Se quisermos reduzir a aceleração à metade, basta dividir por 2 a intensidade da força.
Todas essas questões nós podemos analisar uma por uma. Vamos lá. Primeiro, se a massa do automóvel é igual a 2.000. Então, força é massa vezes aceleração. Deu uma força de 3.000, uma aceleração de 1,5, dividiu 2.000. Correta. Olha aí. A nossa primeira é correta, certo? Então, 2.000 quilogramas. A 2 não pode, que não se dá. Já sabe que é 2.000 quilogramas e não se pode dar em Newton, né? Massa. Medida de massa não é feita por Newton. De força, sim. A terceira, vamos ver. Usa a equaçãozinha que nós temos do movimento uniformemente variado, já que tem aceleração. Nós temos o tempo, a velocidade, se partir do repouso, a velocidade inicial é 0, e né, temos aí a aceleração. Vamos ver. A aceleração dele foi em 4 tempos, é 1,5. Isso aqui é do carro, não tem como você mudar mais, né? Estava ali dando o exercício. Então, deu 6. Correto. 4 segundos depois vai atingir. Verdadeira também. Mais uma, né? Se ele partir do repouso após 2 segundos, o espaço percorrido usa a equação que nós temos, ΔS ou né, ΔD, não tem problema nenhum. Lembrando que você pode dizer ΔS, o S0 considera 0, né? Velocidade inicial, ele partiu do repouso, aqui também é 0. Ela fica simplesinha, só isso aqui, ó. Aceleração 1,5, esse 2 é da equação, e o outro 2 porque está dizendo que 2 segundos depois. Olha lá, 1,5 vezes 4, 4 dividido por 2 é 2, 1,5 é 3 metros. Então, ele não percorreu 1,5 metro, 1,5 metro, mas sim 3 metros. Então, na verdade, falsa, tá? Falsa. E nós sabemos que força e aceleração são diretamente proporcionais. Então, sendo diretamente, se você reduzir um à metade, o outro também reduz a metade. Certo? Portanto, 1, 3 e 5 são corretas, né? A 2 e a 4 são falsas. Bom, letra C. Vamos lá para a questão de Enem, né? Como estamos sempre fazendo. Num jogo, após o chute de um atacante, o goleiro segurou a bola no peito. A bola tinha uma massa de 0,40 kg, que é 400 gramas, e alcançou o goleiro com a velocidade de modo de 54 km por hora. O choque durou um intervalo de 0,15 segundos. Qual a intensidade da força média que o goleiro aplicou na bola? Durou 0,15 segundos. Então, ele aplicou uma força, ela levou 0,15 segundos para ela parar. E a velocidade que ela chegou de 54 km por hora tem que transformar em metro por segundo, tá, pessoal? Então tá aí, 54, a velocidade inicial, final é 0, porque ele segurou ela, não soltou, ela parou no peito dele, em quilograma, porque eu falei 400 gramas para você ter uma ideia da bola, mas é em quilograma que ele utiliza, né? E um tempo de 0,15 segundos. Vamos ver quanto foi a aceleração que nós vamos encontrar, ó, 0 porque parou, quando ele segurou, 54 dividido por 3,6 vai te dar 15 metros por segundo, tá? E aí, mudou de lado, negativo fica positivo, né? 15, 0,5, tá? Então, nós temos 100 metros por segundo ao quadrado, uma altíssima aceleração, né? E aí, força é massa vezes aceleração. 0,40 vezes 100, e ele aplicou uma força de 40 newtons, certo? 40 newtons, olha aí. Bom, pessoal, nossa aula aí, acho que foi bem tranquila aí, né? Sobre aceleração e força, tá? Então, até uma próxima aula.